Hoje no nosso Café Prosa e Ciência nós estamos com a Rejane Helmininger Fernandes Davi. É uma honra tê-la conosco. Obrigada pelo convite. A Rejane é graduada em Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, mestre em Fonoaudiologia também pela PUC, especialista em Linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, especialista em Fonoaudiologia Empresarial pela FEAD, já atuou como professora adjunta da Universidade Metodista de São Paulo e da Universidade Camilo Castelo Branco, coordenadora do curso de especialização em linguagem, professora do curso de expressividade, fonoaudiologia na empresa Universidade Gama Filho e já atuou também como diretora administrativa da Fonoaudiólogo Home Care. Atualmente, a Rejane é coordenadora e professora do curso de especialização em linguagem pela FINAMA, atua clinicamente como fonoaudióloga especialista em linguagem infantil e é diretora da Cool Learning e da Fonoaudióloga Educação Continuada, onde ela iniciou as atividades em 2000 com a proposta de ser um espaço para profissionais que almejam estar atualizados, compartilhar seus conhecimentos e divulgar suas pesquisas. Isso é. Obrigada. Grande seu currículo. Obrigada, Rê. Conta pra gente, Rê, como que foi a sua trajetória profissional até aqui, como você chegou nessa área da educação. Tá, vamos lá. Na verdade, logo que eu saí da faculdade, eu já entrei no mestrado. Hoje é bem comum, né, o pessoal sair da faculdade, já seguir mestrado, doutorado. Em 96 para 97 não era muito comum e eu sempre gostei de falar, mas a boca normalmente, e eu queria um lugar que eu pudesse falar da aula e lógico, ninguém ia convidar uma recém-formada para dar aula e muito menos, mesmo tendo um mestrado, eu não tinha muita experiência, mas gostava muito de falar. E no mestrado encontrei com a minha ex-sócia e aí nós montamos a Fonoaudiólogo para ser realmente essa vitrine para todos os colegas do mestrado que tinham acabado de se formar, que queriam falar, que estudavam muito, pudessem ter um lugar, porque nos outros lugares mais conceituados a gente não teria ainda nenhuma expressividade para receber convites. E o primeiro ano logo, ou o segundo ano de formada, a Raquel Blanco, que é dona da GEAD, me convidou para dar aula. Na época eu trabalhava em um hospital com neonatos, ela me convidou para dar aula e ela foi também a primeira pessoa que veio dar aula na Fonoaudiólogo. Então foi não só uma retribuição de convites, mas eram amigas se ajudando e todo mundo querendo entrar nesse espaço de poder falar do que a gente fazia, do que a gente estudava, do que a gente já era apaixonado desde o começo, né? Então era essa a ideia, de ter um lugar que todo mundo pudesse servir como uma vitrine, ou para outros convites, ou para poder ter um espaço que não seria só nos grandes centros de fono, nem nas faculdades, que também tinha uma restrição de número de contratados para poder dar aula, né? Então não tinha espaço para todo mundo que queria. Então começou por aí. E aí a coisa foi seguindo, com cursos presenciais, com parcerias, depois com os cursos online, e a gente está até hoje nisso. Você tem sócias na empresa? Como é que é a organização da sua empresa? Até 2013 tinha uma sócia, Patrícia Barbosa, a gente teve um desentendimento, ela não está mais na sociedade. Nessa época o meu marido entrou para a sociedade, então ele hoje é meu diretor administrativo e financeiro, e marido, pai dos meus filhos, e tudo junto. E eu sempre tive amigos trabalhando comigo, né? Então, por um lado é ótimo, porque são pessoas que sempre querem que a empresa vá para frente também. E por outro lado é super difícil, porque quando você tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, você está tratando também com um amigo. Então, os amigos, na verdade, é bem mais positivo do que negativa toda essa relação. Então, hoje são 11 pessoas trabalhando comigo, e todo mundo que veio de indicação, da indicação, são, se não me engano, os 4 são fonoaudiólogos, e aí o resto do pessoal é de suporte técnico e administrativo, né? Então, que cuida, que também tem alguns fonoaudiólogos no suporte, né? Então, aí a gente está junto já, essa turma, já 11. Sai um, entra outro, mas tá mais ou menos desde 2014, todo mundo junto, não tem mudado muito, não. E você tem parceiros atualmente? A gente tem uma parte da empresa, a gente já trabalhou com o IAA, que é um Instituto Avançado de Audição, da doutora Teresa Momenson, muito querida.
Eu trabalho com a Finama, com o Fabrício Peixoto, que é lá de Belém, em parceria com cursos. E a gente tem um espaço dentro da Fonoaudiólogo que é para divulgação de outras empresas. Porque as pessoas sempre falavam, como é que eu faço para você? Fala sobre o meu produto. E como que eu falo sobre o produto de outro lugar? Então, hoje a gente tem algumas empresas parceiras na área da divulgação. Né? Então, que envia um material para a gente ajuda na divulgação dos trabalhos deles, congressos, cursos de outras empresas. Mas acho que são essas as parcerias atuais que a gente tem. E de empresas que vêm pela outro lado, que não é da Fonoaudiólogo, que é da Colearning, né? Que é toda a nossa estrutura com a possibilidade de que outras empresas de outras áreas, inclusive, usem a estrutura que a gente tem hoje do online para os próprios cursos, para videoaulas, enfim. Qual é a média mensal de cursos que você lança por mês e alunos também? Porque a gente sabe que a Fonoaudiólogo oferece muitos cursos, né? Mas qual é a média que você trabalha por mês? A gente, em geral, na verdade, varia um pouco, porque janeiro a gente só começa a ter curso na última semana. Dezembro a gente encerra na segunda semana, que aí a gente entra no nosso período de recesso total mesmo, aí ninguém mais sabe nem falar o nome nesse período. Mas a gente trabalha normalmente fevereiro a novembro com um pouco mais de intensidade. Tem meses que a gente tem uma média de 12, 14 novos cursos, tem meses que às vezes 8 novos cursos. Nem todos são confirmados, né? Às vezes a gente também lança cursos que ou são temas muito específicos e aí às vezes não tem uma demanda para confirmar a turma. Então nem todos os cursos que a gente lança são cursos que realmente vingam a turma e que acontecem. Em geral a gente tem 2 turmas por noite, né, de cursos acontecendo, média de 50, 70 alunos por noite, no geral, né, com as 2 turmas fazendo os cursos. Mas às vezes são cursos longos, então são cursos de 5 meses, ou a pós-graduação que é da Finama, que é parceria com a gente. Então, às vezes a gente tem cursos que foram lançados 2 anos antes, né? Então estão finalizando agora. Você sabe disso porque você é professora deles também. E a área de cursos, você considera uma área saturada ou não? Eu acho que não, eu acho que são quase 20 anos, né? Desde 2000 com o curso. Apareceu muita empresa, fechou muita empresa, apareceu empresas que ficaram no mercado. Eu não acho que é saturado, eu acho que as pessoas têm sempre que buscar os diferenciais, né? Não acho que a localização, se é um curso presencial, então às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, tem Campinas e tem São Paulo, tem público para os 2 lugares, não precisa falar assim, não, quem está em Campinas tem que vir para São Paulo, ou quem está em São Paulo vai até Campinas para assistir um curso, então não acho que está saturado, acho que as empresas que tiverem um bom serviço, um bom cuidado com quem está como aluno, são as que vão ficando e outras vão aparecendo e outras vão morrendo, isso vai acontecer. Já aconteceu desde 2000 isso, então acho que faz parte do mercado mesmo. Todos os seus cursos são online? Hoje sim. Como que foi essa sua transição do curso presencial para o online? Foi um processo que São Paulo ajudou a atrapalhar o presencial, né? Então a gente tinha curso todas as noites, sexta-feira e sábado, às vezes o dia inteiro, e a gente tinha às vezes 35 pessoas em sala de aula e o professor não conseguia chegar por causa do trânsito. Então o curso estava marcado para 6, ele começava mais tarde, aí atrasava, aí tinha aluno que precisava ir embora antes, e por uma questão de que a tecnologia vai mudando, né? Então começou online com parceria com o IEA, que já tinha o know-how, né, de trabalho com curso, que foi o pioneiro realmente no EAD, e aí a gente partiu para depois ter um espaço nosso com a estrutura, e hoje tem um monte de gente que faz curso online, videoaula, então cada um acaba tendo uma pegada diferente da forma que oferece o serviço, né? Mas eu acho que hoje é uma tendência ter cursos online, mas não acabou o presencial, então acho que no presencial você tem dinâmicas e o networking que no online você não tem. E no online você tem a facilidade de poder chegar atrasada e recuperar a aula e assistir novamente, e você tem a interatividade, né? Eu falo que não é o
presencial que você tem o networking, mas você tem toda a interatividade de tirar suas dúvidas, de ter contato com os professores, de fazer os cursos longos que a gente tem. Os alunos fazem nos grupos, então forma-se amizades virtuais que depois viram reais. O que a gente tem de presencial hoje são os módulos que acabam acontecendo das próprias turmas de pós-graduação. Ou algum curso, por exemplo, a gente tem videoaulas com prática. Então, aí essas videoaulas o aluno assiste e depois ele vem fazer uma prática aqui em São Paulo, e aí, mas é um agendamento individual em que ele está no hospital com o professor, acompanhando toda a rotina hospitalar. Então é uma videoaula um pouco diferenciada, até para possibilitar essa parte que às vezes o EAD fica faltando, que é uma parte bem prática, ver como que faz, põe a mão na massa. Então é isso a gente tem pela videoaula. E considerando o perfil de fonoaudiólogo, de profissional que procura os cursos, como é que você faz a precificação? Porque a gente sabe que tem fonoaudiólogos de São Paulo e de outros lugares do Brasil, né? Então como é que você estuda isso? Na verdade, a gente vai seguindo desde o começo, assim, o que o fonoaudiólogo consegue pagar, porque ele não vai pagar só o meu curso, ele vai pagar o meu e de outras pessoas. E o curso não tem que ser aquela parcela que vai pesar no orçamento a ponto da pessoa falar: vou deixar de sair no final de semana porque eu quero fazer um curso, né? Não deveria ser dessa forma. A gente sabe que para algumas pessoas acaba sendo, para se capacitar, acaba fazendo às vezes algumas outras restrições. A gente segue um valor do quanto a gente consegue pagar para o professor, recolhendo todos os impostos, e aí o que a gente faz às vezes dificulta um pouco mais o fechamento da turma, que é ter um número um pouco maior de alunos para que confirme a turma, porque assim a gente consegue garantir a estrutura da empresa, a equipe que trabalha, o professor que está recebendo para dar aula, pagamento de impostos, tudo que envolve essa parte mais burocrática, mas sem pesar tanto. Então a gente vê que o mercado vai seguindo meio que um padrão. Todo mundo tem uma ideia do quanto custa um curso de final de semana, se ele tem mais prática, ele acaba ficando na faixa dos 450, 600. Uma parcela de pós-graduação por mês acaba sendo, dependendo da região do Brasil, na faixa dos 400 até os 600 e poucos, 700. Então depende um pouco do estado. E os cursos online a gente tem, na verdade, a partir de R$10 hoje em dia, que aí são cursos de 30 minutos, são palestrinhas, alguma coisa nesse sentido, e os cursos mais extensos acabam tendo um valor um pouco diferenciado. Então a gente tenta ver dentro da remuneração também para o professor, para ter a parte da empresa que precisa gerar o lucro para poder manter tudo, e que não pese para o aluno. E seguindo um pouco o que tem de tendência também de valores no mercado. Então a gente acaba fazendo um aumento de preço sempre a cada 2 anos só. Então a gente mantém os valores do curso, e a gente sabe que com isso a gente segura o valor dos outros também. Porque os outros também olham quanto que está o curso na Fonoaudiólogo para colocar o preço deles. Se tiver muito fora do nosso preço, eles também não vão conseguir vender. Sim. Então a gente, digamos que todas as empresas vão caminhando um pouco junto, né? Uma olha um pouco o que a outra faz, e a gente vai mantendo tudo dentro do mesmo parâmetro, do mesmo patamar de preços. E quais cursos são mais procurados, áreas mais procuradas, e aquelas que são mais carentes, na sua opinião? Depende um pouco, já tiveram fases diferentes. Tinha uma época que a disfagia era o boom, né? Lançou curso de disfa, não precisava nem terminar, já tinha gente se inscrevendo. Hoje tem um volume, uma oferta muito grande de cursos de disfagia. Então, não é a disfagia que está puxando o maior número de cursos, mas hoje questões com apraxia de fala na infância, TEA, vendem bem, né? Áudio sempre existiu muita oferta, mas sempre também teve procura. Então, são fonoaudiólogos que estão sempre se capacitando, ouvindo o que o colega tem a dizer, então sempre tem demanda. Eu acho que os cursos que menos vendem são os que são relacionados à saúde pública, porque são, digamos, os profissionais que recebem um valor fixo, fechado e não tão considerável, né? E eles recebem a capacitação da própria rede. Então, se ele recebe um salário não muito bom, que não dá para ele se capacitar em todos os outros lugares pelo que ele recebe, sobre assuntos relacionados à saúde pública, ele acaba esperando a própria rede prover esse curso, e aí ele se capacita de acordo com o que o município ou o estado está
providenciando para eles. Então são os cursos muito difíceis de serem propostos até, porque acaba tendo uma demanda muito pequena para inscrição. Sim. Não que fonoaudiólogo não trabalhe lá, está lotado de gente e precisando estudar, mas eles esperam a capacitação vindo do próprio estado ou governo, né, federal, estadual, municipal. Uhum. Hoje você tem um desafio, qual é o seu desafio? Congresso de linguagem, né? Acho que o congresso de linguagem é o desafio de fazer um pouco melhor a cada edição. A gente fez a primeira, fez a segunda, já estamos pensando e estruturando as coisas para a terceira, que vai ser só em 2021. E a ideia, na verdade, é que seja um espaço que a gente possa falar sempre do que é diferente, né? A área de linguagem já é muito difícil porque o que um faz, às vezes, parece muito diferente do que o outro faz, tem muitas formas de entender o mesmo fenômeno e até então a gente não tinha um espaço só para discutir linguagem, né? Do ponto de vista do fonoaudiólogo. E a gente acaba tendo inserções muito diferentes e tentar achar, não é um discurso comum, mas é um espaço de discussão amistoso, é o maior desafio e acho que o congresso é o que me dá um gás diferente todo ano aí, de gás, de estresse, de cansaço, de tudo, que dá aquela movimentação de algo diferente. Então, o próximo vai acontecer quando? 2021. 2021. Então aguardem, aguardem. A gente já está com a comissão pensando aí algumas coisas. Legal. As redes sociais ajudam ou interferem de maneira negativa em seu trabalho? Eu acho que positivo sempre, né? Primeiro porque elas estão aí, a gente também está nelas, faz toda a parte de divulgação dentro das mídias sociais. Eu acho que as pessoas se colocam na mídia como elas querem ser vistas. Então, tem gente que põe, o que eu entendo, muito conteúdo gratuito dentro, até porque se você for fazer um cursinho básico de como se colocar no Instagram, no Facebook, etc., todo mundo fala, coloque conteúdo. E as pessoas põem, né? Sem às vezes muita reflexão. Porque às vezes esse conteúdo que elas estão colocando, muitas vezes é para autodivulgação, para que gere outra coisa. O meu trabalho já é com o conteúdo. Então, se eu colocar o conteúdo de graça na rede, eu não tenho por que remunerar depois um professor, não tenho como dispor disso. E lógico, com uma profundidade muito diferente num curso do que é colocado numa rede social, que você não tem controle de quem está assistindo, se é mãe, se é um outro profissional de área de educação, que aí começa a fazer a tua atuação, enfim. Então, tem que tomar um certo cuidado nesse aspecto. Eu acho que todo mundo no geral, né? O conselho tem orientado isso bastante, para ter o cuidado do que você posta, não colocar paciente, não colocar um pedacinho da sua terapia, porque isso é interpretado de infinitas maneiras. Sim. E as pessoas reproduzem aquele pedacinho sem nenhuma base, enfim. Mas ela está muito para ajudar, né? Eu acho que a divulgação, a forma de comunicação hoje, inclusive no WhatsApp, hoje tudo você faz por rede social para se comunicar com as pessoas, inclusive, não só para se divulgar, ou divulgar o trabalho, ou a vida inteira, enfim. Né? Eu acho que tem que ter, e ela é muito positiva. A gente que está na fase ainda de aprender, de se apropriar disso, isso vai funcionar daqui aos próximos 10 anos para equilibrar, né? Porque ou é muito céu ou muito terra ainda, não tem meio termo. Acho que a gente chega lá. Eu acho que a tecnologia avançou, com certeza, mas algumas mudanças aconteceram na educação nos últimos 10 anos. Não sei se você compartilha da mesma ideia. E como que você falaria dessas mudanças? O que mudou na área da educação nos últimos 10 anos? Acho que não só a educação mudou, mas o aluno mudou. Né? Eu fui uma aluna que não tinha internet, não tinha computador, a gente tinha máquina de escrever em casa, era elétrica, mas era máquina de escrever, né? Então, o aluno mudou, ele já nasceu com internet dentro de casa, ele já nasceu perguntando para o Google onde estão as coisas e não procurando em livros. Então, a educação acho que até mudou pouco, em função do que poderia ter mudado em relação ao que no mundo tudo mudou. Eu acho que a gente ainda tem um parâmetro muito de alunos esperando que o professor dê em tudo. Então,
antes o professor era o que tinha todo esse saber, hoje o aluno também tem um saber muito grande, mas ele continua esperando que o professor dê as coisas. Então, às vezes, esse lado de ser um pouco mais autodidata do aluno não é muito desenvolvido ainda. Um professor que acaba não disponibilizando o material, não entregando um monte de coisa, ele acaba sendo mal avaliado como professor, não porque ele não tinha conteúdo, não tinha boa didática, mas porque ele não disponibilizou tudo tão fácil como às vezes a internet disponibiliza, né? E aí eu acho que a gente está em um processo de muita evolução dentro da educação e da educação da área de fono, porque você, na graduação, é um desafio muito grande, né? Você transformar uma pessoa em um terapeuta que tenha que entender de um monte de coisa e que a faculdade não vai dar conta de entender de tudo isso. O que eu queria era poder voltar para a graduação, às vezes só para ser uma mosquinha que eu com certeza eu mesma iria absorver tudo de uma outra maneira. Mas a parte do quanto a tecnologia e o quanto a educação ainda tem que mudar é porque a gente tem as gerações mudando também e forçando essa mudança nas escolas, nas graduações e nos cursos de pós também, né? Que você tem que às vezes dar um enfoque tão específico numa pós-graduação, por exemplo, mas aí você vê que o lado mais genérico ainda está faltando na formação daquele aluno, né? Que aí às vezes ainda está muito focado na técnica e não às vezes na absorção do que está acontecendo da relação do outro, então isso às vezes ainda falta. Tanto que tem muito curso que é meio que trazer o lado humano de volta para o atendimento no hospital, para o atendimento na instituição, para que você não caia naquela rotina. Então, trazer isso e discutir tudo isso, às vezes são espaços que as pessoas não pagam tanto, mas quando estão era o que querem saber. Então, como que eu faço para dominar não só a técnica, mas esse cuidado? Os paliativos estão aí para você. Né? E o que te dá mais prazer hoje no trabalho? Porque o que te dá é a maior fonte mesmo de prazer, de alegria. Eu acho que é a diversidade do que eu tenho feito atualmente, né? Porque como eu entrei para o lado da educação digital e não fiquei só na área da fonoaudiologia, então tem um lado que eu vou atrás de clientes de outras áreas, buscar coisas novas, tanto na área tecnológica, mas de clientes de espaços diferentes e tentar entender daquele mercado, seja da físio, da medicina, da administração, do direito, porque são clientes que acabam vindo para usar o espaço via co-learning. Isso acaba sendo, acho que, o que me dá mais ânimo, porque é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que eu fazia há 5 anos atrás. Então dá aquele gás de novidade, de ir atrás de... Porque senão cai numa rotina. Às vezes eu olho e falo, gente, eu já tive cursos de algumas pessoas desde 2000 e elas vêm e tudo funciona, mas aquilo, digamos, não é que virou um arroz com feijão que desmotiva, mas é que eu já sei fazer aquilo de alguma maneira, eu sei como vai funcionar, não tem mais aquele frio na barriga quando fala, hoje à noite tem 2 aulas, tem 3 aulas. Não tem frio na barriga, porque a gente sabe a rotina do como que aquilo vai acontecer. Agora, tem um cliente novo para gravar, tem que marcar uma reunião, tem que ir numa feira de alguma coisa para... Aí isso dá um friozinho. Não tenho ideia ainda de como me colocar direito, então tudo é um aprendizado, isso é mais legal. Você já pensou em desistir alguma vez? Da empresa ou da profissão? Acho que tá as duas situações. De fono eu acho que não dá para desistir. Eu já passei por momentos que eu não atendi clinicamente, né? Quando minha filha nasceu, eu fiquei um tempo aí, digamos, um período sabático de atendimento para ser mãe. Então, continuava com a empresa, mas não fazia atendimento. Então, o atender clinicamente, eu vou e volto várias vezes na profissão. Mas eu acho que ser fono é que nem ser morena e ser baixinha, faz parte de mim, eu nunca vou ser loira com a sobrancelha que eu tenho, não vai dar. Então, não dá para não ser fono. Eu vou estar aposentada fono, mas eu vou ser fono a vida inteira. Agora, da empresa, quando teve o rompimento com a minha sócia, foi um momento muito difícil, que eu não sabia se ia continuar, e continuei, graças a Deus, e ao meu marido Anjo, que
falou, não, você vai seguir em frente, você não vai desistir, porque foi uma questão bem mais complicada, todo rompimento é complicado, né? Da fonoaudiólogo eu já pensei em aumentar o ritmo, em diminuir o ritmo, tem horas que a gente entra num esgotamento de trabalho, de volume de coisas, mas aí vem outra coisa, você fala, então isso não vai, eu não vou diminuir dessa forma, eu vou remodelando, né? Da mesma forma que quando os cursos presenciais eu comecei a ter dificuldades com as pessoas vindo para a empresa, porque por conta do trânsito, dificuldade do professor, tudo isso acabava sendo um empecilho. Às vezes eu acredito que mais para frente eu vou ter outros empecilhos na questão dos cursos online, e aí vai eu me reinventando nas coisas da fono, de cursos, de formação, para continuar tendo o ânimo e não desanimar não. Eu não da fonoaudiólogo, já tirando esse episódio, que foi em 2013, eu nunca pensei em não ter a fonoaudióloga, é meio que um filho junto, né? Você não pensa em não ter mais o filho, você vai seguindo e vai remodelando e vendo como que dá para ir continuando. Você falou do Congresso Brasileiro de Linguagem, isso faz parte do projeto que vai acontecer em 2021, mas quais são os seus outros planos para o futuro? Continuar com as parcerias, que eu gosto muito, das pessoas que a gente está junto, né, com as pós-graduações, ter alguns cursos, algumas formações diferenciadas em que tem a possibilidade de um cuidado bem próximo do aluno. Então a gente está estudando ainda como seriam esses formatos, como eles aconteceriam, mas que estivessem vinculando a prática presencial com a capacitação online, né, num formato mais intenso. Então e algumas coisas que às vezes a gente acaba pensando diferente, por conta a gente já teve alunos em outros países também, que vieram tanto para as pós-graduações como para cursos pequenos. Então algumas ideias de trabalhar com esses alunos que estão um pouco mais distantes também são coisas que vão passando aí pela cabeça, mas ainda sem muita coisa estruturada, né? Tá só no começo mesmo, de ideias, de negociações, de tudo isso. Mas são planos aí mais para frente, para ir expandindo. A gente tem uma vantagem de estar numa profissão que no Brasil a gente é referência mundial em muitas áreas, né? Em voz, com a Mara, e com tantas outras pessoas tão expoentes em voz, em áudio, em linguagem. Linguagem a gente fica mais restrito ao próprio língua portuguesa, né? Mas a gente tem muito conhecimento técnico-científico aqui no Brasil e o resto do mundo segue muito o que lê daqui também. Então a gente pode aproveitar isso, né? E a tecnologia pode ajudar a outras pessoas saberem América Latina. E eles vêm te procurar mesmo. Acabam vindo fazer curso, então a gente tá toda uma reformulação no nosso site, nosso sistema, exatamente para acolher melhor esse aluno que vem de fora, estrangeiro ou brasileiro que mora fora. Bacana, que acaba precisando procurar uma capacitação ou quer levar um pouco do que tem da fonoaudiologia aqui do Brasil para o país deles, né? Isso é um planejamento aí. Então, qual que é o futuro na educação? O que você acha na modalidade à distância e presencial? Como é que você vê o futuro na área da educação? Presencial nunca vai morrer, né? Eu acho que... e a tecnologia não vai retroceder. Então, a gente não vai poder, por mais que eu tenha milhões de observações sobre graduação de fono à distância, e eu respiro fundo e falo, ai meu Deus, como é que esse profissional vai se formar? Já está autorizado, já está aí, e daqui a uns anos a gente vai estar com esses profissionais também no mercado. Então, quem está pegando isso tem que fazer muito bem feito, tem que fazer com muito cuidado, porque também não vai ter uma volta sobre isso, não acredito no voltar à lei dessa permissão. Então, a gente vai ter fonoaudiólogos, advogados e outras áreas, não só da saúde, de outras áreas, formados à distância, isso já existe. Então a gente tem que melhorar essa capacitação à distância também. E aí tem que melhorar a capacitação do professor que faz a distância. Tem que melhorar a tecnologia para que o à distância tenha um lado do presencial, mas que seja assim, com aqueles marcadores de geolocalizador. Então quando o aluno realmente está
no posto de saúde para fazer o estágio, ele realmente esteja e que isso seja muito fidedigno e que aí ele tenha uma prática que seja exemplar em termos do quanto que ele vai ter de prática, e aí tem fiscalização muito intensa em cima disso, para que garanta, porque a gente daqui a 10 anos não vai ter a possibilidade de estar discutindo assim, não vamos fazer à distância ou vamos fazer presencial. Os dois já existem hoje, então daqui a 10 anos a gente só tem que fazer agora melhor para que a gente não tenha profissionais muito ruins lá na frente, né? Uma responsabilidade bem maior, né? Bem maior. E das pessoas saberem, né, que está na área da saúde principalmente, a capacitação eterna, não tem jeito. Sim. Né? Toda a tecnologia faz com que a saúde mude, o que a gente tem de equipamento faz com que a gente descubra mais coisa e aí a gente possa fazer mais pesquisa. E as pessoas que acham que me formei, estou pronto, não funciona nem, acho que para áreas extremamente teóricas, sei lá quais que possam ser, né, de profissão, mas não funciona. Tem que a pessoa saber que ela vai ter que se capacitar o tempo todo. Sim. Rê, olhando para a sua história, agora é uma pergunta fora do script, tá? Surpresa! Conta pra gente ou compartilha conosco algum momento que você viveu na história da fonoaudiologia como fonoaudióloga clínica ou como educadora que te moveu, que te comoveu, na verdade, né? Que te trouxe ao ápice de uma reflexão pessoal e que marcou a sua história. Você consegue lembrar de alguma? Tem uma parceira lá em Manaus, que é a Carol Carvalho, e ela que cuida das pós de linguagem lá em Manaus. E ela sempre conta de alguns colegas que fazem a pós e que aí a gente sai de lá chorando mesmo, né? Cada vez que ela fala, se ela não me viu chorando é porque eu chorei depois sozinha. Que o esforço para virar fonoaudiólogo, então de fonoaudiólogo que tinha uma vida de gari e aí conseguiu se formar em fonoaudiologia e é excelente profissional. Aí um outro fonoaudiólogo que a vida era ser pedreiro e aí acabou também a especialização e ela fala, tá vendo aquele teu aluno ali? Aí essa última vez eu ainda falei, tem algum aluno nessa turma que é para mexer comigo assim, né? E aí ela falou também de uma colega que vende bala no farol, no shopping, para poder pagar a pós, para ser uma profissional melhor. E aí a gente respira fundo e fala, e para mim de alguma maneira tá muito fácil, né? Então eu preciso me esforçar mais, porque essas pessoas se esforçam muito e eu tenho que fazer melhor ainda. Cada dia melhor, porque tem gente que tem que sair de manhã cedo, correr atrás do caminhão para poder pagar a faculdade e mudar a vida e transformar, né? Extremamente vencedores e lutadores e profissionais que eu encaminharia qualquer paciente para eles, porque são muito bons. E eu acho que essas histórias tem em tudo quanto é canto. No Brasil, deve ter aqui em São Paulo um monte. É que às vezes não chegou na minha orelha, eu não ouvi. E aí as que eu conheço, conhecendo as pessoas que se formaram ainda dessas turmas, né? São profissionais que a gente fala, puxa, se eles tivessem o que eu tive talvez de facilidade, eles seriam 15 mil vezes melhor que todo mundo que eu conheço, que é muito bom, né? Porque eles têm muito mais dedicação, muito mais força de vontade e eu só tenho que fazer muito para meio que oferecer o que eu tive um pouco mais fácil, por estar às vezes em São Paulo, com professores tão excelentes dentro das faculdades, né? Com possibilidade de, às vezes, sentar para tomar um café e conversar com pessoas que, às vezes, quando eu estou sentada, são as referências, né? Referência bibliográfica. E às vezes você fala assim, nossa, virou amiga, mas é quem eu leio no livro. E essas pessoas, às vezes, não têm acesso nem a sentar para conversar com alguém, porque tem que ralar muito para conseguir pagar o que eles estão indo atrás. Mas são os estímulos maiores ainda. Com certeza. Qual é a mensagem que você deixa para aqueles que têm interesse em ser empreendedores, né? Porque você é uma empreendedora, para aqueles que são alunos ou se tornaram alunos, professores também. Então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar?
É um monte de mensagem, né? Porque a gente não deixa, a gente discute as mensagens e vai reformulando até as nossas ideias. Acho que empreendedor está tão na moda ser empreendedor que todo mundo virou empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor e pode mesmo, né? Tem que estudar muito para isso, tem que estudar toda hora, tem que estudar coisas novas e tem que ver que a gente vai errar milhões de vezes e só vai ser empreendedor aquele que continuar seguindo mesmo quando é difícil, quando errou, quando tudo vai contra, quando você parece que você está fazendo as coisas só por teimosia mesmo, e depois lá na frente acaba dando certo algumas coisas e outras não. E aí tem que metabolizar tudo isso e continuar seguindo em frente. Eu acho que a nossa profissão de autônomo já faz com que a gente tenha que empreender. A gente só não aprendeu que era esse nome, mas a gente tinha que se virar, porque não ia ter emprego para todo mundo mesmo, então a gente já deveria ser autônomo, é sinônimo de ser empreendedor, porque você mata um leão por dia como autônomo numa clínica, num consultório, num domiciliar, ou abrindo uma empresa mesmo, né? E com os professores que convivo hoje, que são colegas fonos, iguais a mim, muito melhores que eu, porque foram atrás de doutorado, de pós-doc, vai indo e segue fazendo pesquisa ainda por cima num país que é tão difícil e que compartilham tudo, né? Eu acho que isso é ser o professor de alma mesmo, porque eles contam não só o que eles aprenderam na teoria, o que eles fizeram na prática, o que deu certo, o que deu errado, o que tinha que ter feito tudo diferente e ainda falam assim, Júlia, que você fez isso, tô aprendendo. Você fala, então, você é o melhor professor que tem. E graças a Deus eu sou cercada de amigos e amigas professores que acham que não estão ensinando tanto, que estão aprendendo ainda, né? E por isso que eles ensinam tanto. Que eles continuem assim, essa mensagem. E pertinho de mim também. De preferência, né? A gente queria agradecer, Rê, pelo tempo que você se dedicou conosco aqui, a Reab Fonoaudiologia, que é a nossa empresa, né? Agradece a sua participação. Obrigada. A gente tem um carinho enorme por você. Tá bom? Vocês sabem disso e o quanto vocês... Somos alunas também. Sim, professores. E muito professores. E aqui é o Café Prosa e Ciência, então não sei se você tem o seu café. Um cafezinho pra gente brindar. Pode pegar. O café. A gente faz um brinde. Café. De chazinho. Aqui. Obrigada pelo papo gostoso. E a gente deixa uma lembrança em agradecimento. Muitíssimo obrigada. Vou cuidar dela com muito carinho. Obrigada, viu? Obrigada, Rê. Obrigada.